Para papá, voltei aqui já para, vamos dizer assim, um capítulo muito importante, que é subúrbio com rádio ligado. Eu acho que isso aqui é o seguinte, olha, subúrbio com rádio ligado é o começo de tudo. Mas antes de eu começar, eu queria responder aqui duas perguntas que chegaram para mim, desde que a gente colocou no ar na semana passada. Com quantos anos você entrou em rádio? Eu entrei em rádio com 17 anos, mas eu falo isso várias vezes lá, entendeu? No vídeo. Várias vezes eu falo. Aí tem uma outra aqui muito curiosa também. Olá, Rui. Por que não seguiu outra carreira? Obrigado pelas perguntas, valeu. Agora vamos com subúrbio com rádio ligado. Aí não adianta, aí eu lembro de um monte de coisa, eu lembro da casa que eu morava, da minha mãe arrumando a casa. A casa era muito grande e a minha mãe era muito píssica. Eu acho que ela tinha toque, na época eu não sabia isso, mas ela tinha toque, ela deixava a casa sempre um brinco, né, como a gente falava. Vamos lá. Aí eu começo esse capítulo dizendo o seguinte: não ter vivido os anos 40 e 50, chamado os anos de ouro no rádio, é alguma coisa que me deixa frustrado. Mas aí eu pergunto assim, será que a gente não está fazendo história hoje? Pode estar fazendo história em relação à tecnologia, em relação a tantas outras coisas, né? O rádio se modificou tanto. Mas não interessa. Os anos 40 e 50, os anos de ouro do rádio, foram sensacionais, assim, Não tinha outra mídia, era rádio. Não tinha televisão. A televisão só ia chegar na década de 50. E então era muito bom. O rádio era muito bom. Eu queria ter vivido aquela época, mas não vivi. Estou aqui agora, né? O rádio tá onde couber um punhado de música, informação, entretenimento, companheirismo, e o rádio está vivendo um momento de profunda mudança, com o veículo se mudando, tá bom também, para as novas tecnologias. Não tem como você tirar a tecnologia, deixar o rádio sozinho. O rádio sozinho não dá mais nada, não funciona, é complicado. O rádio tem que ter alguma coisa. E graças ao bom Deus, ele tem a tecnologia, né? Bom, sobre escrever o livro, durante muito tempo eu guardei anotações para registrar no livro. Mas sempre que eu relia, achava que podia acrescentar ou modificar algo, alguma coisa no texto, né? Eu devo ter escrito uns 3 livros para chegar a esse livro que está aqui. O objetivo aqui é deixar registrada a minha luta diária para me tornar um locutor. Muita gente abandona a trilha na primeira dificuldade que aparece, né? Eu não fiz isso, não. Eu fui lutar pelo meu sonho. Eu queria ser locutor de rádio. Aí você não adianta perguntar por que eu queria ser locutor de rádio, porque eu não sei. Eu queria ser locutor de rádio. E aí eu falei para minha mãe, quero ser locutor de rádio. Meu pai ficou muito aborrecido, porque ele não queria que eu fosse locutor de rádio. Ele queria que eu fosse militar, mas eu não queria ser militar. Entendeu? Então, assim, podemos modificar a maneira de encarar as rejeições e as decepções. Olhar para frente e perceber que o sonho é maior que uma pedra no caminho e saber que a dificuldade pode ser combustível para ir mais longe. Aí você pode pensar assim, isso aí é autoajuda. Isso aí é papinho. Não é papinho. É o seguinte, se você realmente quer chegar a algum lugar e está com dificuldade, deixa para lá, vai em frente. Entendeu? Essa dificuldade tem que impulsionar você para seguir o que você quer. Quando eu entrei pela primeira vez em um estúdio de gravação de propagandas para a rádio, tive a certeza que seria muito difícil gravar comercial. Eu era muito ruim. Quanto mais eu tremia, mais o produtor dizia que não daria certo. Mas ele falava assim na lata. E falava, Rui, existem outras coisas para você fazer em rádio. Eu não quero fazer locução. Mas não sei se você vai dar certo. Hoje, eu tenho certeza que esses momentos aí mudaram a minha vida e me fizeram crescer.
pois eu acreditava em mim e na possibilidade de aprender a fazer corretamente o que eu queria fazer, o que eu me propunha a fazer. O nome desse produtor, nome não, o apelido dele é Passarinho, do estúdio Nova Onda. Somos amigos, já rimos muito disso. E eu digo para ele, cara, você foi uma das peças, várias peças. Ele foi uma das peças. Porque depois ele falou assim para mim, olha, se você quer muito, eu vou te dar uns textos aqui para você treinar. Aí eu treinei bastante, né? Mas enfim, ele me disse não da primeira vez e nem por isso eu fiquei triste. Pelo contrário, né? Eu podia ter perdido o romantismo que tinha em procurar o meu lugar ao sol. Mas o que eu fiz? Eu fui em frente. Usei as frustrações como força. Se eu tivesse desistido, hoje eu teria um buraco na minha cabeça, assim, um buraco na minha alma, porque com certeza eu ia ser militar. Eu tinha passado para a Força Aérea. E aí, na hora que eu passei na Força Aérea, eu tinha que escolher. Aí eu não escolhi Força Aérea, como você pode perceber, né? Eu ia ser um militar muito triste, incompreendido, ia ser um militar frustrado. Eu ia ser uma pessoa muito chata. Não que eu não seja, né? Mas eu ia ser mais chato do que eu sou. A minha família toda queria que eu fosse um milico. Bom, eu não quero fazer aqui do livro uma autoajuda, dizendo que você... mas não é isso. Assim, fica difícil não dizer que só com muita luta e estudo você vai chegar lá. Entendeu? Às vezes você reclama da vida, mas assim, o quanto você se dedicou, o quanto você estudou, né? Também tem isso. E uma coisa legal é que eu estudei muito para ser militar. Eu estudava de segunda a segunda, não tinha sábado nem domingo. Então eu estudei muito. Tive cultura, né? O que vale para a vida toda é isso. Mas eu era um garoto tímido, calado, né? Um garoto tímido, calado, que queria falar no rádio, como é que é isso? Eu teria que compor personagens para me conhecer um pouco, para não fracassar. Aí o que eu fazia? Eu treinava todos os dias e não ir à praia com os amigos ou às festas com a galera era quase rotina. O preço disso foi ficar longe de uma vida social. Vou explicar. Eu morava em Copacabana nessa época, a uma quadra do mar. Então, assim, ver o mar para mim não tinha novidade nenhuma, era normal. Então, eu não tenho essa paixão por praia, porque eu não tenho, pô, né? Então, eu ficava longe da galera porque eu ia treinar a locução. E aí, e namorada? Namorar é uma ideia fixa, mas não acontecia, não. Por que não acontecia? Porque quando eu conheci uma pessoa legal, uma menina legal, o papo era sempre assunto de rádio, papapá, e é claro que ninguém ia me aturar, né? Eu estou até agora pensando aqui na pergunta que eu recebi. Por que não seguir outra carreira? Eu não sei explicar isso. Não sei. Bom, então namorar era uma ideia fixa. Eu não tinha assunto com os meus pais devido à idade, né? Adolescência, hormônio. A minha irmã já estava anos-luz na frente, trabalhando e começando uma vida nova. Ela tinha acabado de casar, então eu fiquei sozinho com meu pai e com a minha mãe em casa. Eu já era filho único, eu fiquei mais único ainda, né? Bom, aí os meus dias, eles se arrastavam no meu quarto, enquanto eu treinava operação de áudio, olha isso, já treinava operação de rádio numa mesa de som que o meu pai montou no meu quarto. Ele montou uma mesa de som, assim, era madeira com carpete, era bonito, na época era bonito, hoje eu vejo que ela era muito feia, mas era muito bonito na época, né? Então, assim, é a história de escrever o livro. Tu gostou de escrever o livro? Não, eu não gostei de escrever o livro. Escrevi. Escreve outro? Não sei, vou ver. Mas escrever livro não é legal. Eu falei já no início, né? Eu não sou escritor. Eu sou radialista. Eu não sei escrever direito livro. Não sei. A minha escrita é toda produção de rádio, sabe? Jornalismo de rádio. Então, ela é estranha. Então, assim, eu ouvia a rádio, pra você ter uma ideia, das 6 da manhã e só desligava o rádio quando eu não aguentava mais de sono. Isso lá para, sei lá, meia-noite, 1h da manhã. Eu sabia exatamente, na memória, todas as sintonias
de emissoras AM e FM. Todo mundo. Eu queria ser locutor de rádio, mas eu me dedicava para isso. Ponto. Entendeu? E eu me imaginava nos estúdios das rádios, trabalhando, indo para cá. Quando eu deitava na cama para dormir, eu traçava planos na cabeça que pudessem me colocar mais perto do meu sonho. Não conhecia ninguém no mundo do rádio, sabia que seria difícil. Mas assim, quando eu olho para trás o que aconteceu, parece que não foi tão difícil assim. Eu consegui. Talvez porque tivesse certeza de que minha vida seria essa. É muito engraçado, né? De tanto acreditar que aconteceria, acabou tendo acontecido, entendeu? Acabou acontecendo. E aí? Por isso que eu falo, se você acredita muito em alguma coisa, vai lá. Não bobeira, não pensa assim, será que vai dar errado? Não, não atrai não, atrai só coisa boa. Bom, aí quando eu fui colocar um ponto final nesse livro, que foi muito difícil, um ponto final para dizer, agora o livro tá bom. E não tá bom não, até agora não tá bom. Eu recordei muita história quando eu terminei o livro, aliás, escrevendo, né? Foi uma montanha-russa de emoção. Lembrei do cheiro do sabão em pó, água sanitária lá no quintal da minha casa. Eu morava numa casa grande e tinha um quintal muito grande. A minha mãe, ela botava a roupa para aquarar. Sabe como é que é? As pessoas nem sabem o que é isso mais. Botar roupa para aquarar é você botar a roupa no sol, com água sanitária, sei lá. E eu passava ali com o pneu da bicicleta no lençol limpinho, branquinho. Levava bronca. Era uma casa grande no subúrbio do Rio de Janeiro, e um quintal para a infância nenhuma botar defeito. Tinha goiabeira, tinha mangueira, terra, sol forte, céu azul. Eu olhava para o céu assim, o céu sempre azul, as noites também, as estrelas. Era muito agradável morar lá naquela casa. Não tinha violência, né? Agora, hoje tá danado lá. Eu soube que hoje não dá para ficar lá, não. Bom, a minha mãe lavava a roupa da casa com o rádio ligado. E eu com 6 anos de idade na bicicleta, tentando não sujar a roupa no chão, mas não tinha jeito. Assim, o pedacinho do lençol ficava com a marca da bicicleta. Então ela ficava muito brava comigo, né? Então, mas a minha mãe se emocionava com os locutores, com os comunicadores, com as cartas que os comunicadores liam no ar, né? Cartas de amor, solidão, procurava familiar perdido. Era uma tragédia. Mas isso dava audiência, né? Hoje eu percebo que isso dá audiência, né? Hoje eu conheço até o cara que escrevia isso. Mas, assim, era sempre uma tragédia. E minha mãe era chegada a uma tragédia, né? Porque teve uma época na vida do brasileiro que quanto mais depressivo, mais charmoso. Era legal ser depressivo, sabe? Era bom ser depressivo naquela época. Minha mãe levou isso muito a sério. Minha mãe era um charme só. Tinha muito charme, minha mãe. Mas era depressiva, sabe? E ela acabou botando essa história de uma leve depressão, né? De repente se tornar um leve desespero, como dizia a Capital Inicial, né? Então, assim, minha mãe ficava lá, ficava ouvindo rádio, chorando, rindo, se divertia. Tinha músicas que ela dizia que foram feitas para ela. É isso, né? Ela tinha uma identificação muito grande com o rádio, né? Agora, como é que pode aquela voz escondida no rádio ter sido tão importante para a solidão que a minha mãe sentia, entendeu? Hoje eu sei, né? É a comunicação do rádio. É isso. Quem nunca ouviu uma história ou uma música que parece ter sido feita pra gente, né? Milton Nascimento fala isso. Parece que é uma música feita para você, né? E o rádio dá pra gente a possibilidade de viver sem parar o tempo. Continuar a atividade, ouvindo música, informação. Esse companheiro é muito legal por isso. E agora também com podcast você pode continuar fazendo as suas coisas e ouvindo podcast, ouvindo rádio, né? Eu já ouvi uma coisa muito interessante que é o rádio. No rádio existem mais imagens do que na televisão, porque no rádio tem a sua imagem do jeito que você quer ver, viu? Hoje a gente tem imagem em várias telas, né? Tem imagem no celular, no smartphone, no tablet, sei lá. Tem imagem até na Alexa.
Tem Alexa com imagem. Então, enfim, tudo que é gadget hoje tem imagem, né? Mas para quem está no carro, ou cuida da casa, estuda, não há companheiro melhor que o rádio. Enfim, eu estava em 1971, eu lembro disso. E eu falei para minha mãe, vou ser locutor de rádio. Um garoto, né? Falar para ela. O que eu vou fazer? Pergunta aqui por quê. Eu cismei com assim, por que eu não escolhi outra profissão? Eu não sei por que eu não escolhi outra coisa para fazer. Porque eu queria ser locutor de rádio. Não tinha voz para isso. Não tinha nenhum conhecido em rádio, né? Aí o ano foi passando, 71, 72, 73, porque o ano vai passando, né? Quando você menos espera, é Natal de novo. Os anos foram passando, ofertas de futuro chegando, e a imaginação dos adultos era uma coisa terrível. Ah, ele vai ser médico. Não posso ver sangue. Como é que eu vou ser médico? Ia ser um médico desorientado, né? Não tem como. Não ia nem chegar a me formar. Não, ele vai ser engenheiro agrônomo. A minha avó queria que eu fosse engenheiro agrônomo. Cuidar de terra, cuidar de planta. Vixe, Maria. A gente é muito cruel com as crianças, né? Quando a gente exige que as crianças já saibam o que você vai ser quando crescer. A criança não tem maturidade para isso. Não fala isso, não. Sabe, o que você vai ser quando crescer? Aí a criança responde, youtuber. Aí o adulto fica aborrecido, fica chateado. Mas é isso. Todo mundo queria saber disso. O que você vai ser quando crescer? Radialista. Mas por quê? Eu não sei. É igual a pergunta aqui. Eu não sei por que eu fui radialista. Tá ok? Minha mãe queria que eu fosse engenheiro. Sei lá o quê. Devia ser bonito, né? Ah, meu filho é engenheiro. Ah, meu filho é radialista. É bem diferente. Na década de 70, vou falar uma coisa, só podia ter algumas profissões, né? Era advogado, era médico, engenheiro, professor, né? Eu me livre de ser professor, né? Acabei virando radialista e professor na escola de rádio. Olha o que o mundo fez comigo, né? Você tem que ser feliz, né? Agora, o meu avô paterno, ele trabalhou na Marinha Mercante. Então ele queria que eu fosse da Marinha, do Exército, Aeronáutica. Tentava me convencer de que eu não teria problemas com atraso no pagamento no fim do mês. E eu podia ter crédito para comprar casa própria. Olha isso. Eu com 6 anos, 7, 10 anos, seja lá o que for, estava pensando em salário, já era artista, né? Artista não pensa em salário, pensa em fazer. Devia ter pensado em salário, mas tudo bem. Eu não estava preocupado com dinheiro, não queria saber esse negócio de crédito. Eu entendia a preocupação deles com a minha ideia incoerente, né? Vai ser locutor de rádio? Como é que vai ser locutor de rádio, meu Deus do céu? Como é que vai ser locutor de rádio? Não tem condição, né? Então, a minha irmã, 6 anos mais velha, né? Ela foi criada comigo, mas eu era filho único. Na verdade, nós éramos 2 filhos únicos. Então eu ficava muito sozinho, uma casa enorme. Alguns amigos invisíveis não me largavam por nada e eu fico até arrepiado agora. Muitas vezes sentavam e brincavam comigo sem dar uma palavra. Era muito maluco isso, né? Espíritos chegavam perto de mim. Será que toda criança vê isso? Será que eu era uma criança doida? Pode ser, né? Mas assim, não sei. Eu sei que eu estava brincando ali com terra, né? Gostava muito disso. Era um quintal bem grande, muita planta. E eu, de vez em quando, via assim, alguém chegar, sentava, não falava nada, ia embora, sumia, desaparecia. Ia embora do nada, né? Assim, chegava do nada e saía do nada. Era estranho. Meus filhos tiveram alguns também. A minha filha, quando era muito novinha, falava algumas coisas assim, que eu ficava meio... Eu acho que criança, né? Você também teve isso? Teu pai e tua mãe falavam alguma coisa? A pessoa que cuidava de você falava que você era estranho, estava ouvindo coisas, vendo coisas. Bom, vamos voltar aqui ao mundo real.
Voltando para a década de 70, eu não lembro bem a razão, eu comecei a plantar feijão. Adorava plantar coisa e dar feijão, né? Cuidava da plantação até serem colhidos. A plantação ficou enorme, muito alto mesmo. E deu feijão. Minha mãe, cara, ela fez o feijão que eu plantei, ela cozinhou e eu comi o feijão. Foi só uma vez também. Porque é bem mais fácil você comprar o feijão, entendeu? Depois eu descobri isso. E assim, eu mudei de plantação. Já plantei batata. Alguém deve ter mandado, né? Vai plantar batata. Mas algumas coisas nasciam da terra. Outras coisas não. Milho. Milho nunca nasceu assim, não. Bom, mas enfim, né? Algumas frutas eram fáceis de cultivar. Plantar coisa na terra ficou sem graça e a frustração era grande quando eu ia passar férias em Copacabana, na casa dos meus avós, quando eu chegava, tipo 3 meses depois, estava tudo seco. Não tinha ninguém para cuidar da plantação, né? Era tipo, ficava tudo morto, queimado, né? Eu falei, meu Deus do céu, tem que começar do zero. Aí plantava de novo para comer feijão. É ruim, hein? Vamos comprar o feijão, né? É melhor. Bom, já falei da minha timidez, né? E da falta do sorriso fácil. Eu não ria muito. Eu era um cara meio fechado, meio esquisito. Sei lá, muito esquisito. A timidez me fazia ouvir mais que falar. Como o rádio era o meu fundo musical, eu estava sempre ligado e numa manhã de sábado, eu lembro disso assim muito claramente. Eu ouvi que um elevado que estava sendo construído, chamado Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, tinha desabado e tinha matado muita gente, porque eram muitos caminhões, betoneiras, aqueles caminhões com terra, cimento, areia, foram fazer um teste, né, para saber se o elevado ia suportar. Pode vir, né? O elevado não suportou. E caiu tudo. Matou um monte de gente. Ao invés de assim, vai fazer o teste, tira o pessoal de baixo, né, cara? Sei lá. Mas não. Não. Não pararam o trânsito, não pararam gente. Matou um monte de gente. Carro ficou amassado assim. E muito, muito sério. Tinha desabado, matou muita gente. Eu estava no quintal, andando de bicicleta, e minha mãe nervosa, preocupada com meu tio, porque ele morava ali, no Rio Comprido, perto desse acidente aí. E todo mundo ouvindo o repórter. Porque, vamos ouvir notícia? Não, naquela época, ouvir o repórter. Silêncio que tem um repórter falando. E aí todo mundo procurando saber, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Então, minha mãe ligava para o meu tio e não completava a ligação, não sei. Então, aconteceu no dia 21 de novembro de 71. Essa bobagem, né? Foram 30 pessoas feridas e 28 morreram. O concreto esmagou uns 20 carros. Eu nunca mais esqueci isso porque isso me chamou a atenção. Eu fiquei... Durante horas, meus pais ficaram preocupados. Acompanhando a notícia no rádio, foi quando eu lembrei assim pela primeira vez, eu me toquei que o rádio não podia errar. Já pensou se erra e fala um nome que não é para falar e a pessoa acha que o parente morreu? Rádio não fala mentira, né? Não pode falar. Não poderia falar mentira, né? Não poderia ter fake news. As notícias chegavam pelo rádio. Brasil campeão de futebol, guerra, ditadura militar. O rádio sempre foi muito presente na minha casa. Acredito que na casa de todo mundo, né? Pois a facilidade de informação não existia na época. E a facilidade de ligar o rádio era muito tamanha, era muito grande, né? Pá, ligava. O mesmo botão que ligava, ele fazia o volume, né? Olha que beleza. Era só mudar de estação. Eram rádios, 4 ou 5 canais de televisão e alguns jornais, tudo preto e branco. A televisão demorava mais, né, para colocar a notícia, porque tem que ir lá, produção, execução e imagem, né? O jornal, então, só no dia seguinte que você ia saber da novidade. Já não era mais novidade.
E o rádio não, né? Até hoje o rádio é o mais rápido que site. Mas então, o rádio era a minha obsessão. O resto da família também tinha obsessão comigo. E eu era chamado de Juninho, né? Juninho tinha que ser milico. Como é que é ser um milico? Um milico chamado Juninho? Cabo Jobim? Soldado Jobim? É ruim. Assim, qualquer coisa espalhada no chão, a minha mãe falava assim, olha, no quartel não vai ser assim não, hein? Tem que se arrumar. Oh, meu Deus, era uma obsessão danada, né? A minha irmã dizia que eu tinha que procurar a minha felicidade. Podia ser no rádio, podia ser na caserna, podia ser sei lá onde. Mas, né? Meu pai não opinava muito, não. Mas ele um dia, quando eu falei que eu queria ser locutor de rádio, ele falou, olha, o tempo de fantasia acabou. Ele falou isso. E eu falei, uau. Acho que ele não confia que eu vou ser locutor de rádio. Mas acho que também ninguém confiava, né? Só eu. A certeza do meu fracasso na voz do meu pai contrastava com o futuro que eu queria para mim. Eu sei que todo mundo quer uma profissão normal, né? Normal para a época. Mas como é que eu ia dizer para o meu pai que não tinha dúvida? Minha avó paterna se chamava Malvina. E era uma pessoa muito meiga, muito meiga. Uma fé inabalável, rezava sempre, rezava por mim, por todo mundo. Para ela não importava o futuro, desde que o futuro viesse com saúde e felicidade. Era o que eu pensava também. Meu avô materno eu não conheci, não. Ele faleceu antes de eu nascer. Minha avó materna eu via muito pouco, mas eu gostava quando ela aparecia. Era uma pessoa muito engraçada, muito legal. Todo mundo se preocupando muito com o meu futuro. Meu sonho para eles parecia uma coisa inatingível. Eu teria que ser muito dedicado e ter sorte, porque ninguém conhecia nada, ou alguém de rádio, para que pudesse me dar um norte, né? Como é que eu vou começar? Então, assim, dando um salto no tempo, estamos agora no final da década de 70, quando eu já tinha saído da tal casa dos sonhos e já morava em Copacabana. Aí eu tive o meu primeiro encontro com um estúdio de rádio. Aí acabou. Se eu tinha alguma dúvida, aí acabou. Era a Rádio Cidade da FM do Rio de Janeiro, em 77. A Rádio Cidade chegou para mudar o jeito de se ouvir e fazer rádio. Ficava num imponente prédio do JB, na Avenida Brasil, perto da rodoviária. Era isso. Aí eu fui lá. Com 13 anos de idade, eu praticamente fugi de casa para ir lá. Muito maluco isso, né? Era realmente um prédio muito bonito. Hoje é o Into, né? Que tá lá. Bem interessante. Bom, marquei a visita por telefone, peguei um ônibus até a rodoviária, andei pela Avenida Brasil, um calor de rachar, uma tarde ensolarada. Cheguei ao 7º andar, onde fui recebido por um senhor muito educado. Ele apertou minha mão e disse, vamos conhecer a Rádio Cidade. Quem está no ar agora é Eládio Sandoval. Eu sabia que era ele que estava no ar, pelo horário. Eu falei, meu Deus do céu, é agora que o bicho vai pegar. A porta do estúdio era pesada e parecia com aquela porta de frigorífico, sabe, de açougue. Aí quando abriu a porta, vieram duas sensações que eu nunca mais esqueci. A primeira sensação foi o ar-condicionado muito forte, né? Era mesmo um frigorífico, contrastando com o calor do Rio de Janeiro que eu tinha sentido ali há minutos antes. E a segunda, a qualidade sonora que saía das caixas de som. Eu nunca tinha ouvido um áudio tão bom, né? O Sandoval estava lá, atolado, como sempre, em fitas cassete, em discos, enfim, cartucho. Telefone no ombro assim, me deu boa tarde, abriu o microfone e soltou, né? Para mudar minha vida de vez, naquela tarde ensolarada e inesquecível no Rio de Janeiro. Rádio Cidade, fazendo escola em FM. Eu falei, a música que estava no ar
era Donna Summer com Bad Girls. Aí, meu querido, minha querida, a minha vida ia mudar para sempre. E mudou, né? E mudou. É isso. Esse foi o capítulo 1 do meu livro, Subúrbio com o Rádio Ligado, onde eu contei um pouco da minha história. Esse livro chama-se O Rádio Era Tão Romântico, as mudanças que o tempo trouxe. E se eu fosse escrever esse livro hoje, com certeza eu ia escrever de outra forma, não ia fazer assim. Mas a gente muda, né? Tudo muda. Mas eu fiquei feliz de ter lançado esse livro, foi bem interessante, bem legal. Isso foi em 2014, lancei em setembro de 2014. O rádio era tão romântico, as mudanças que o tempo trouxe. Até o Faustão falou bem desse livro. Eu não sei se ele leu, mas ele falou bem. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente termina aqui e o próximo capítulo é Zona Sul, Copacabana. É quando eu saio realmente lá do subúrbio e vou morar em Copacabana. Outros amigos, outros ares, outros bullings e outras namoradas que nunca chegaram. Nunca chegaram, não. Até que chegou, mas é difícil. Valeu. Obrigado, tá?